17 de setembro de 2022, Maria Eduarda Colonetti, orientação. Vamos lá, o que eu separei para a gente conversar hoje, né? Nós temos duas situações. A primeira delas eu peguei com a professora Heloísa, que é responsável por todos os TCCs em 2022, o modelinho que a gente vai utilizar. Então, algumas diferenças que a gente vai perceber aqui, por exemplo, a inserção do logo da Unisul, aqui o que a gente estava fazendo como caixa alta, que é o padrão dos outros artigos, né? Nesse formato aqui, ele passa a ser caixa baixa, então eu tenho aqui que me adaptar a isso, tá? Ela nos passou um norte que a gente já está seguindo, mas eu queria só te provocar algumas coisinhas aqui para a gente repensar se a gente realmente está seguindo. Tá. Contextualização do tema. Estamos fazendo, estamos contextualizando. Sim. Estamos apresentando o problema, o que tu queres analisar, de que forma que isso vai ser feito. Uhum. Sim. Estamos buscando novos artigos, livros e monografias com a temática para introduzir isso. Sim. Estamos apresentando uma pergunta. A pergunta, não. Assim, eu acho que subliminar, sim. Não sei se. Isso, então a gente precisa colocar uma pergunta, entendeu? Ah, tá. Porque Sim. no padrão a gente deixa nas entrelinhas, né? Olha, então a gente vai questionar Ah, isso sim. e tal. Mas nesse formato que ela nos passou, a gente precisa colocar assim, ó. A nossa pergunta ou com isso a gente quer questionar a seguinte situação. E aí faz a pergunta, Uhum. tá? Tá. O objetivo com isso, então a gente vai dizer, ó, com isso a gente quer entender Isso. que isso, como que se influencia os consumidores e tudo mais. Falar da importância, a gente já falou nas entrelinhas, mas se tu quiser tirar um Sim. parágrafo só para dizer, ó, por isso que isso é importante, tal, tal, tal. Tá. E o método a gente já está nesse caminho aí de mostrar como que a gente vai fazer, né? Beleza. Uhum. A parte, ó, o próximo capítulo vai ter isso, o seguinte vai ter aquilo outro, tal, tal, tal. E Tá. aqui tem um detalhe que ela colocou que eu achei interessante, que é o que eu espero alcançar, Ah, tá. tá? Então é o seguinte, ó, eu vou deixar isso aqui em amarelo e A basicamente pergunta, né? a pergunta em amarelo. O restante a gente está ok, tá? E Aí claro, depois eu se dou tu mais uma lida, né? e se Vou tu, ler mais de novo e dar uma olhadinha. e se tu quiser mostrar, tirar umas 4 linhas só para Uhum. falar qual é a importância e tudo mais, também dá, tá? Aqui introduzindo o que será tratado introduzindo o que será tratado no tópico, ou seja, você termina o primeiro capítulo e fala, ó, no próximo capítulo nós vamos falar sobre, eu até nem lembro qual embalagem. Sim. E aí tu começa, ó, a embalagem, nesse capítulo vai ser abordada da seguinte forma, vamos fazer uma parte histórica, depois vamos até chegar no design. Isso é Tá. um parágrafo Uhum. introdutório, tá? E aí, se tiver subdivisão, isso aqui que é interessante, quer ver, ó? Se tiver subdivisão, não vai ser no nosso formato que a gente colocou aqui, Hum. 2.1, tal, tal, tal. Vai ser nesse formato dela aqui, ó, sem ser caixa alta, tá? Tá. E aí o que nós vamos fazer agora? Aí o restante é igual, Sim. aqui os dados e considerações finais. Então nós vamos ter, ó, sessão teórica, que foi a nossa divisão. Nós vamos ter introdução, beleza, introdução. Aqui, teoria, 2, né? Explica o objeto, está aqui no 3, né? Aqui, a análise objeto Del Valle no 4, ó, Uhum. e aqui no 5, considerações finais, Tá. ó, tá? Só que no formato dela aqui, a gente vai colocar ela agora, tá? Só para a gente ver o que a gente Tá. tem. Então, beleza. Deixa eu puxar aqui primeiro referências. Ó, o padrão de referências dela, nós estamos aqui, Times New Roman 12, alinhado à esquerda, no nosso. O dela é Uhum. Times Roman 12, alinhado, justificado. Justificado. Não alinhado à esquerda. Então, vamos lá. Vamos puxar aqui a referência dela. Tirar essa aqui, até aqui. A gente vai jogar para cá
E vamos puxar as nossas aqui, ó. Que é que tu já tens, né? Não, as que eu tenho tá em outro lugar. Ah, então esse aqui não é teu? Não. Tá, não, então vamos deixar esses aqui, ó. Tá. Exemplos de referência. Ó, beleza. Então, no caso, a gente tinha deixado esse aqui Sim. centralizado. Então, Uhum. ele é alinhado à esquerda. Tá vendo ali? Tô. Beleza. Considerações finais. Vamos pegar esse aqui, considerações finais, e vamos jogar aqui. Ó. Eu já vou te entregar o formatinho Uhum. padrão, tá? Tá. Análise do objeto. Escrever aqui. E aí eu já coloquei no dia. No dia que é para aqui, sessão teórica. Tá, beleza. Aqui no sessão teórica 3, o que que a gente vai ter aqui, ó? Se eu fizer uma divisão, eu vou precisar fazer no formato deles, ó, Uhum. 2.2, tá vendo? Então, se nós Sim. temos aqui essa divisão 3, que explica o objeto, né, objeto Coca-Cola, então o formato deles é objeto Coca, opa, Coca-Cola, tá vendo? Sim. Ó, e aqui objeto Del Valle. E aqui sobre o processo da Del Valle, eu não preciso ter uma divisão. Ó, basta eu ter, colocar como temática ali, né? Beleza. E aí eu consigo trazer aqui essa parte do sobre o objeto da Del Valle. Ó, Ctrl X, não, Ctrl C. Eu consigo trazer para cá. Cadê? Seção teórica. Não. Apresentação e, ó, apresentação sobre o objeto da Del Valle. E aqui o objeto Coca-Cola, que é explicar o objeto, tu traz para essa parte aqui, ó, da seção teórica. Ó. E aqui vai ser 3.1, vai ser 3.1, objeto Coca-Cola. Fechou. Aqui, a parte do design, da história das embalagens e da teoria, a gente traz para a seção teórica 2 aqui. Ó. Que aparece aqui. Deixa eu pôr aqui. Já vou deixar no padrãozinho. Opa. Uhum. Que aí é mais fácil de a gente se organizar, olhar só naquele arquivo ali, daí já deixa no padrão. Aqui é 2.1, a história das embalagens e o design. Tá. Aqui a gente puxa. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. O recuo deles tem mais recuo. Ah, eles têm mais recuo agora que eu vi. Ó. Eles têm mais recuo. Vou ter que organizar esse recuo aqui para ti. Cada um faz um formato de um jeito e a gente fica todo atrapalhado. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. É, tem mais recuo. Tá, já vamos ver isso. Aqui é a tua parte da introdução, né? Isso. Introdução. Ctrl C. E eu vou colocar aqui. Ctrl C. Eu flash plana enganosa. Acadêmico do curso.
Onde é que tá? Tá lá. Beleza, introdução. Maria Eduarda Colonete. Trouxe para cá. Maria Eduarda Colonete. Beleza. Esse aqui eu fecho, não salvo, né? E venho para cá. Beleza, agora é o seguinte. Se eu pegar esse aqui, ó. Lembra que eu te mostrei formatação, né? Se eu quiser fazer essa Uhum. formatação aqui, eu venho. Só que se tu, quando tu fizer isso, tu vai ver que aqui eu tenho um negrito. Então, se eu Sim. fizer isso aqui e aplicar nesse parágrafo, como aquele parágrafo que eu copiei, ele não tem negrito, ó, ele vai matar o negrito. Então, eu não faço isso nesses casos. O que que eu faço? Eu venho no parágrafo e vejo como é que ele está formatado. Primeira linha, 2 centímetros, espaçamento entre linhas, 1,5. Justificada, 000, corpo de texto, né? Então, eu venho aqui e pego todo esse parágrafo que tu escreveu, venho aqui em parágrafo, 000, primeira linha, 2 centímetros, espaçamento entre linhas, dou um OK. E aí, ele entra no formato, Tá. tá vendo? Ó, Uhum. então, todos esses parágrafos já estão com espaçamento, esse aqui não está. Então, esse aqui, eu venho em parágrafo, primeira linha, 2 centímetros, dou um OK, tudo OK ali. Esse aqui não está. Parágrafo, primeira linha, 2 centímetros, OK, mesma coisa. Vamos ver aqui, parágrafo, primeira linha, 1,5, 2 centímetros. OK. Aqui, mesma coisa. Aqui é só eu dar um Enter aqui, ó, e já vai. Aqui é alinhado à esquerda. Fechou. Então, a gente está na formatação certa. Agora, vamos para a tua introdução. Deixa eu salvar aqui. Vamos para a tua introdução. Então, tá. Discutir os seguintes aspectos. Vamos, onde é que começa aqui? Contextualizando. Então, a gente vai estar fazendo o que eles nos pediram, né? Este artigo vai tratar de matemática que vem sendo estudada há décadas. Comportamento do consumidor. Foi nos anos 60 que esse tipo de estudo nasceu, quando, segundo Paixão, as empresas começam a se questionar sobre as atitudes e comportamentos dos consumidores para desenvolver estratégias com foco no resultado em um ambiente de crescimento da competitividade. Os questionamentos perduram até os dias de hoje. Por isso, estudar o comportamento consumidor é a peça-chave no desenvolvimento de qualquer processo de vendas do ramo empresarial. Show. Dentre as inúmeras pesquisas feitas sobre o consumo, Nogami apresenta um estudo sobre o comportamento do consumidor, mostrando que a partir desse entendimento é possível que empresas, das pequenas até as multinacionais, tenham mais assertividade no processo de vendas. Logo, se as empresas estudam o comportamento do consumidor, é necessário que o consumidor tenha pesquisadores para entender como os produtos criados com base em tal comportamento se apresentam nas prateleiras do supermercado, por exemplo. O comportamento do consumidor é o estudo de como indivíduos, grupos e organizações selecionam, compram, usam e descartam bens, serviços, ideias ou experiências para satisfazer suas necessidades e desejos. E para compreender o comportamento do consumidor, precisamos entender primeiro os fatos que o influenciam. Segundo Kotler, os fatores que vão influenciar o consumidor são os fatores culturais, sociais e pessoais. O primeiro fator explicado por Kotler é o cultural, que entre os três é o que exerce maior influência, pois é com a família e de grandes instituições que uma criança desenvolve suas ideias de realizações e ambições, e isso vai mudar dependendo da cultura e dos valores do local em que a pessoa vive. Olha só, eu preciso ter respirada. Então, Ah, tá. pois até aqui eu não tive É muito vírgula. Então, comprido. Aham. aqui, ó, experimente colocar vírgula ou frases menores. Por exemplo, Tá. vou colocar aqui e vou te sugerir, tá? Ó, Uhum. Não, o realmente primeiro, ficou ruim de ler. o primeiro fator explicado por Kotler é o cultural, que entre os três é o que exerce maior influência. O que eu faria aqui? Eu colocaria um ponto e explicaria o seguinte, ó.
eu colocaria um ponto e explicaria de que forma essa influência acontece, porque você falou exerce maior influência cultural. Cultural como? Né? Tá. Vamos imaginar o seguinte, no Brasil, é cultural nosso, né? Aos finais de semana, a gente, no Sul, pelo menos, fazer um churrasco. Por quê? Isso é cultural, Sim. sabe? A alimentação, né? O consumo do alimento, por exemplo, ele tá muito ligado à culinária, à cultura culinária, né? As vestes, o que é consumido em termos de vestes está ligado muito ao tradicionalismo da vestimenta e tudo mais. Sei lá, dá para Sim. te encorpar isso, tá? Uhum. Deixa eu botar aqui uma perguntinha de que forma isso acontece, né? Pois é com a família e de grandes instituições que uma criança desenvolve seus ideais. Aí eu explicaria, aqui, ó, explicaria de que forma a família educa a criança, não educar, mas Como ela deixa o rastro da cultura, né? exatamente Porque como ela é de uma deixa. forma subliminar. Ele não fala para a criança, todo domingo a gente tem que fazer um churrasco em casa. Ele faz um churrasco em casa e a criança entende que isso é o certo a se fazer. Perfeito. Então, dessa forma, o que que a gente faz? A gente está vivendo uma cultura do quanto mais rápido, melhor. Então, eu Uhum. preciso ter suco em caixinha. Eu não quero perder Sim. tempo fazendo suco. Isso é cultural, tá? Uhum. Então, isso é legal. Explicaria de que forma a família deixa o rastro da cultura na criança para o consumo. E de grandes instituições. Aqui tu estás falando de igrejas, por exemplo. Isso. Tu estás falando do próprio estado como um todo, né? O estado de Santa Uhum. Catarina é um estado produtor que tem suco à disposição, né? Uhum. E aí explicar isso melhor, tá? Tá. Explicar não, só não é explicar, é contextualizar isso melhor, porque daí eu Uhum. consigo entender o que tu estás falando, tá? Uhum. Tá. E aí, claro, ela desenvolve as ideias e realizações e ambições, isso vai mudar dependendo da cultura e dos valores do local em que a pessoa vive. Beleza. Se isso muda, né, isso molda, né? Sim. Então, molda o comportamento. Faz sentido? Mas, Tá. Entendendo que o homem é um ser... Ah, e mais uma coisa que eu deixei passar ali que eu acabei não te falando. Aqui no começo, experimente é, é, como é que eu vou... amarrar. Acho que não sei se ah, amarrar é a tá. palavra certa. Mas é que assim, ó, a gente não começa e nem termina parágrafo nenhum com Bom, citação solta. tá. Então, por exemplo, ao pensar em comportamento do consumidor, ou para entender isso melhor, trazemos o que pensa Kotler. Dois pontos. Comportamento do consumidor, ararararara, né? Tá. E aí aqui eu falei compreender, mas tu já tinha colocado aqui, então tu podes usar Uhum. outra frase para jogar ele no meio, tá? Tá. Experimenta não colocar ele no começo, porque a banca vai dar pau em Sim. nós aí, tá? Uhum. Tá. E entendendo que o homem é um ser social, que possui na sua vida grupos do convívio, no trabalho, escola e faculdade, é nesse fator que temos dois grupos. Ó, legal, ó, não só trabalho, escola e faculdade, mas também, eu vou provocar aqui, ó, é, no trajeto, no trajeto, muitas vezes é que o homem e mulher, né, Uhum. compra no trajeto para a escola, para o Uhum. trabalho, porque a vida está rápida, mudando o comportamento cultural. Sim. E isso me faz o quê? Não querer fazer o suco, querer comprar ele pronto. Uhum. Né? E aí a empresa cria a necessidade. Olha, eu tenho na embalagem aqui, bem bonitinho, na prateleirinha, você me leva para casa, me consome e eu sou um suco natural, entre aspas, né? Sim.
E tá perfeito, influenciadores digitais também. Show. No momento da decisão de compra, o consumidor também sofre influências pessoais, como idade, estilo de vida e valores. Perfeito. Vou botar aqui para dar um joinha. Perfeito. Levando em conta todos esses fatores, chegamos em uma parte muito importante no estudo do comportamento, que é entender a motivação. Show. Que fez o consumidor escolher determinado produto. Não o que fez, porque a gente não tem Nossa. como medir. Não tem como Tá. medir, mas que tende a fazer, tá? Por Ok. quê? Porque eu não tenho como medir isso, eu não consigo, tipo, vou parar lá no mercado e, Ah, ele ficar no canto do corredor, ele está comprando, tá, é porque aquele é mais amarelo. É porque a tá. banca vai falar isso para nós, tá? Por isso que eu já estou te Uhum, provocando aqui, tá? tá. No livro Administração de Marketing, esse é o nome do livro? É, Então é o seguinte, quando é nome do livro, é itálico, itálico. e o livro é, o nome dele é assim, tá? No livro Administração Tá. de Marketing, Kotler diz que cada um de nós possui diversas necessidades, entre elas as biológicas, psíquicas. E para aprofundar seu estudo, ele apresentou três teorias: Freud, Maslow e Wesberg. E eles trazem análises diferentes sobre as manifestações do ser humano. Tu vai trazer essas análises abaixo? Aham. Eu quero Tá. botar, eu fiz lá naquela comportamento do consumidor, eu acho que eu botei mais um tracinho que eu queria na introdução, tu tá perguntando ou no... Tá. Então, Não, se tu não vai trazer mais aqui na introdução, tu pode colocar o seguinte: abordaremos as teorias no capítulo tal. eu quero já apresentar no próximo, depois dos fatores de compra também, porque eles meio que se completam no livro do Kotler. As teorias trazidas, ó, por Kotler, ano, no capítulo. Vai ser no próximo capítulo, Dois, né? no próximo capítulo. No capítulo seguinte. Ponto. Esse link é legal por quê? Porque daí tu diz para a pessoa, olha, dentre elas as biológicas, e para aprofundar isso tudo, ela precisa de três teorias. Tarararararara. Mas, mesmo que tu vá fazer isso, tu tem que pelo menos pincelar. Por Tá, exemplo, Freud é o estudioso da psicanálise, por exemplo. Maslow, pesquisador social, se eu não me engano. E Herzberg, outro pesquisador, entendeu? sim, Isso demonstra a importância de pesquisas sobre o comportamento do consumidor. Já matamos, sabe o que que a gente já matou só com isso aqui, ó? Já que tem tanta gente pesquisando, a gente já matou essa parte aqui, ó. Mostrar a importância do estudo para a sociedade, para a ciência e para o mercado. ah, sim, Entendeu? Ó, vou até botar em vermelho. Já matamos essa parte. Ó. E aí abordaremos as teorias trazidas por Kotler e os demais no capítulo seguinte. Tá. Para os histórios como Kotler e Keter, Solomon e Mall e Maino, existem 5 etapas que influenciam o consumidor no momento de decisão de compra. A primeira etapa é o reconhecimento do problema, onde o consumidor reconhece que tem uma necessidade A de que precisa ser resolvida. Na próxima etapa, temos a busca por informações, onde o consumidor vai atrás de seus grupos sociais para encontrar uma solução. Na etapa de avaliação das alternativas, o consumidor vai atrás de cada marca, analisa seus benefícios e malefícios. A quarta etapa é, enfim, a decisão de compra, quando o consumidor escolhe o que vai solucionar melhor o problema. E a última etapa fala sobre o comportamento pós-compra, que é onde a marca pode fidelizar o cliente. O trabalho profissional de marketing não termina quando o produto é comprado. Ó, uhum. é, já que Tá, o trabalho profissional de marketing, para não ficar solto, eu sempre tenho que dar uma linkadinha, tá? Sempre tá, puxar aqui, até vou botar em amarelo para te lembrar depois. Analisando as etapas que levam o consumidor a comprar um produto, analisando as etapas trazidas por
essas pessoas, por quê? Porque a gente não está fazendo a nossa análise, tá? Hum, Trazidas por que levam o consumidor a comprar um produto, encontramos a embalagem que é criada para refletir os valores da marca e reforçar todos. Nos atentaremos ó, a partir das etapas, quer ver, ó? Eu acho que assim fica até melhor. A partir das etapas trazidas por cota, que leva o consumidor a comprar o produto, nos concentrar, encontramos a embalagem que é criada para refletir os valores da marca. Nos atentaremos nesse trabalho na embalagem, que é criada para refletir todos os valores da marca e reforçar todas. Ó, eu botei isso aqui, ó. Nós atentaremos sim. a partir das etapas trazidas por cota. Por que isso é importante? Porque tu vais olhar para a teoria dele, mas tu não Uhum, vai se atentar no comportamento do consumidor em si. Tu vai se sim. atentar na embalagem, Uhum, tá? tá. Pode perceber isso nas embalagens alimentícias do mercado, no meio das prateleiras, a embalagem precisa se destacar e tornar o principal vendedor do produto. Ó, aqui tem vírgula e Outro começa com ponto. letra maiúscula. Não, Isso, é ponto. ponto. Eu acho que eu errei no. É, ao invés de primeiro vendedor, eu colocaria a primeira impressão Hum, sobre o produto, ou o primeiro contato físico com o produto. Por quê? Porque o produto hoje, às vezes a gente encontra ele antes no influenciador, encontra ele sim. na televisão, no rádio, né? A embalagem precisa mostrar e aí tu pode fazer essa diferença, né? Muitas vezes o consumidor já vai lá comprar porque viu na TV. Foi Ou influenciado por um dos fatores isso, sociais. ó, exatamente. Ó, muitas vezes o consumidor já vai certeiro. Não sei se essa é a palavra que tu vai usar, eu estou colocando mais para te dar uma luz, tá? Certeiro no produto por ter sido influenciado pelo social. TV, rádio, família, amigos, internet, essas coisas, tá? Tá. A embalagem precisa mostrar que o produto é saboroso, que vai trazer benefício. E aí sim, aí olha como é que tu linka. Deixa eu botar para a próxima frase aqui, ó. Quando o consumidor chega na prateleira, a embalagem precisa mostrar que o produto é saboroso vai trazer benefícios. Designers aproveitam para utilizar as cores por excesso para conhecer o cliente que seu produto é melhor dentre os demais. É Bom, isso justamente, eu ó, pensei pode falar. na questão do Del Valle, que essa é a questão que eles estão batendo de frente com eles. Ele aparenta que vai trazer super benefícios, a tipografia dele, a imagem que eles colocaram, então é isso que eles estão batendo na tecla, que a embalagem ela precisa seduzir o cliente dizendo que vai ser saudável, porque quem compra um suco, ela quer ser saudável, né? Senão ela compraria um refrigerante. Isso. E aí tu tem que deixar claro que é justamente essa imagem construída para a embalagem, e isso tudo que tu me falou agora, tu tem que colocar aqui, Uhum, tá. que abordaremos nesse trabalho. Ou seja, a imagem seduz, mostra que é saudável, por exemplo, saudável. Mostra que tem frutas. E aí tu podes aqui colocar a pergunta: realmente, vamos dizer assim, as embalagens realmente reproduzem a realidade da composição do produto?
É uma pergunta, mas daí tu pode fazer outra, Sim. tá? E aí, se com essa pergunta aqui que tu vais colocar, a gente meio que vai matar essa necessidade que nos colocaram, ó, apresentar Uhum. a pergunta da pesquisa. Claro que ela precisa ser mais elaborada, né? Sim. E não precisa ser aqui, mas tu pode ir se Uhum. questionando para quando chegar o momento certo, tá? Com isso, o nosso objetivo final é que aqui, ó, as Sim. embalagens realmente reproduzem a realidade da composição do produto, e quando tu for apresentar o Del Valle aqui na introdução, tu vai dizer, o nosso objetivo é identificar e responder o seguinte questionamento. A embalagem Del Valle Fresh induz a compra do consumidor ou tende a fazer o consumidor adquirir ao se mostrar que é saudável? Por exemplo, né? É Uhum. uma pergunta que tu Sim. pode se fazer, tá? Eu vou botar tudo isso aqui em amarelo. Atualmente, o dever da embalagem é esse: seduzir e convencer o consumidor, mas segundo Souza Faria, nem sempre foi assim. Nos primórdios, o ser humano precisou proteger, conservar e transportar os alimentos, e foi então que foram criadas as primeiras embalagens. Perfeito. Estudos apontam que até 1900, vírgula, a identificação dos produtos era por meio da forma de embalagem, não possuía mais nem os rótulos, que só a forma surgiu a partir disso. Que eu não entendi, vou deixar em. de ac- Deixa eu ver isso aqui. Era, tá. De acordo com Souza Faria, a embalagem tornou-se o veículo de vendas de produtos ainda mais poderoso na década de 80, quando os designers perceberam que ela podia ser integrada a uma concepção ampla da marca, veiculando uma mensagem global ao consumidor, de forma a integrar toda a comunicação empresarial. Olha só que legal. Nós tivemos aqui 1980, né? E nós temos aqui, quando ele fala, né, que em 1960, viu? Quando começaram a estudar o consumo do Sim. o consumidor. Então, nós tivemos 20 anos e Uhum. aí tu podes colocar assim, ó, se nós puxarmos o que trouxe o fulano lá, e que em 1960 começaram a pesquisar o consumidor, para o fato de que só em 1980 os designers começaram a integrar esse processo, nós tivemos Uhum. aí um gap de 20 anos. Então, Sim. de 80 para cá, isso se intensificou muito. E aí Sim. nós temos 40 anos de embalagens Muito revolucionário, né? Cresceu muito rápido. muito rápido, ao ponto de mudar completamente o comportamento do consumidor, criando uma nova cultura de consumo. Ó, Sim. vou até botar aqui, ó, criando uma nova cultura de consumo. Ah, gostei Que disso. agora a pessoa compra muitas vezes compra pela embalagem e E não não pelo. pelo. Porque ali eu Exatamente. acho que eu errei no que eu ia escrever, mas é porque antigamente eles viam uma forma, então era comprado em fardos grandes. Então, tipo assim, se era um saco grande, eles sabiam que aquilo ali era arroz ou era feijão, então eles Sim. compravam por isso, né? Sim, eu lembro que eu cheguei a comprar na feira o arroz a granel, o feijão a granel, ia lá e tipo pegava um saquinho, igual a gente vai lá Sim. comprar maçã, essas É. coisas, então pegava um saquinho, uma conchinha, puxava o feijão, pesava 800 gramas, 400 gramas, 1,3 kg. Uhum. Hoje não, hoje é tudo É, eu embaladinho. É, já vi isso também aqui na isso é legal, Varginha. tá? Tá, então o que que a gente tem aqui? Quando descobri mais sobre os hábitos alimentares brasileiros, a Federação fez uma pesquisa que apontou que 8 em 10 brasileiros afirmam buscar alimentação saudável com baixo nível histórico antes. Show. Sabendo disso, eles utilizam isso, por favor, apresentando informações de forma mascarada de seus produtos. Opa! Como foi o caso com o Cola com suco Del Vale Flash, que foi anunciado pelo Este será. Então, eu vou botar aqui, ó. Del Vale Flash será o nosso objeto de pesquisa. Tem que explicar isso, tá? Ah, A tá. Coca-Cola ganhou fama produzindo refrigerantes de cola, mas nos anos 82 se tornou uma companhia de onde 500 outras marcas paradas por mundo todo. Uma dessas marcas é a Del Valle, cresceu por seu de suco, mas no ano 2002 a marca se tornou mais polêmico. Del Valle Fresh. A linha foi acusada de propaganda enganosa, porque na embalagem de promoções a linha mostrava que o consumidor que produz o suco começou a promoção, mostra que só possível detectar. Também disse aqui que eu estou com objetos de estudo. Ah, tu já tinha falado ali, né? Desculpa. Não, Ignora tranquilo. aqui. Ah, tá. Mas pode citar, Del Valle será o nosso objeto de pesquisa, né? É, eu posso ali só colocar ali, antes de começar, Como.
como objeto estudado nesse Ou, estudo, ou por o isso caso da Coca-Cola. ou por isso escolhemos Del Valle como nosso objeto de, Isso. ó, por isso escolhemos Del Valle como o nosso objeto de pesquisa. Beleza. Que tem causado grande problema por conta dos seus programas de embalagens. Para melhor objeto de estudo e complexidade do próximo capítulo. Agora é o seguinte. Aqui, tu tens que colocar isso aqui, ó. Quer ver, ó? Deixa eu puxar aqui. Que é o que eles querem lá. Apresentar o objetivo da pesquisa. Deixa eu puxar aqui. Deixa eu botar para baixo aqui. Ctrl C, Ctrl Z. Ó. Ó. Apresentar o objetivo da pesquisa. E Uhum. aqui tu podes novamente reforçar a pergunta. Isso aqui Tá, tudo eu vou botar em caixa alta e vou dar uma amarelinha aqui. Aí aqui tu tá certo, no próximo capítulo isso, no segundo aquilo e tudo mais, fechou. Tá? É isso, tá tá. incrível a tua introdução, tá? Só um Não tá muito detalhe. grande. Não, Falar tá pra mim que tava perfeito. grande. Não, tá perfeita, tá? Agora vamos lá. Obrigada. Nós temos aqui tipo, a nossa data final, eu já sei qual é, tá? Ela passou no grupo, é 1º de dezembro, Passou? né? Passou. Isso, isso. Então, o que que eu te sugiro agora, tá? Escreva. A Uhum. gente tem que, tu vai ter que trazer esse capítulo teórico até o dia, nós vamos ter que, pelo menos o próximo capítulo aqui teórico, nós vamos ter que ter ele Uhum. até a semana que vem. Porque na Ah, tá, outra ali do. semana, isso, na outra semana a gente vai para o próximo capítulo, que é o 3, Uhum. tá? E aí lá no dia 8 a gente vai para análise. Para a Tá. gente ter uma, porque aí a gente vai ter uma folga aí, ó, de uns 20 dias para Uhum. poder corrigir, sugerir, fazer alterações e tá pronto Sim, para o dia 1º, tá? tá. Beleza? Beleza. Tá. A princípio é isso, eu vou te encaminhar esse material Tá. e daí tu já vai colocando ele na formatação certinha, tá? Uhum. Tá. Alguma dúvida? Não, tá tranquilo. Só vou mudar ali a introdução depois. Daí já tem que apresentar todo ele pronto, do 2 até o 2.2. Isso, eu quero todo ele pronto, tá? Eu quero Tá. aqui, ó, o design, porque daí tu já vai falar do design, vai falar da história Uhum. das embalagens, vai falar sobre o como é que eu vou te explicar? Os fatores de compra. Aqui tu vais trazer o seguinte, tu vais trazer o Kotler, Sim. o Freud e os outros lá, o Maslow e tudo mais, tá? Uhum. Como autores. Tu vais explicar essa questão da motivação, vais trazer a história das embalagens e nós vamos barrar no design. Pronto. Por como que o design impacta isso tudo. Tá. E aí focamos na embalagem. Feito? Feito. Então tá. Excelente final de semana. Fica com Deus. Você também. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.